Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? Só pode chegar mais, que já começou o programa Ressoar, o seu espaço de boas notícias. E dá só uma olhada no que tem no programa de hoje, hein? Você vai conhecer os benefícios da interação entre crianças e idosos e acompanhar esse encontro de gerações proporcionado pelo Ressoar Cultura e Lazer. E o Conexão Social traz uma história incrível. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, recebe Vicente Carvalho, fundador do Razões para Acreditar. E aí ele vai contar lindas histórias já divulgadas pelo projeto. E no Ressoar Vida e Saúde, o Dr. Alfio Borg Neto tira todas as suas dúvidas sobre a suplementação de vitaminas. Então não sai daí porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou, hein? E a gente abre o programa falando da edição 2023 do projeto Ressoar Cultura e Lazer. Você sabia que a interação entre idosos e crianças pode ser benéfica para ambos? E é por isso que o Instituto Ressoar reuniu essas duas gerações tão diferentes em um dia de grandes ensinamentos e trocas de experiências. Dá só uma olhada como é que foi. O Brasil tem hoje 15% de sua população com mais de 60 anos. Em 2050, serão 31%. Ou seja, em 3 décadas, o país vai dobrar o número de idosos, uma marca que os países de alta renda levaram mais de 100 anos para alcançar. É absolutamente essencial que a gente possa criar um mundo que seja mais amigável para as pessoas idosas. E não estou falando só para mim, já uma pessoa idosa. Eu estou falando para você, que me assiste, que possa ter 30 anos e que daqui a 30 terá 60 a mais. É exatamente este mundo, esta sociedade que abrace mais, que acalante mais, que possa vencer essas barreiras entre as gerações que nós precisamos cultivar para que vocês, os jovens de hoje, possam ter qualidade de vida à medida em que envelhecem. A convivência entre diferentes gerações estimula a formação de indivíduos mais tolerantes e respeitosos. Todos os estudos, e na verdade foi o meu primeiro estudo sobre longevidade, sobre envelhecimento, em 1975, quando eu fui para a Universidade de Londres fazer o meu mestrado, e constatei que os profissionais de saúde que tinham tido na infância e na adolescência um convívio bem próximo com seus familiares idosos, de preferência vivendo sob o mesmo teto, eram os que tinham mais satisfação de trabalho, trabalhando com pessoas idosas. Os outros poderiam ter ido para gerontologia, para geriatria, se especializado nessa área, porque as oportunidades apareceram. Mas aqueles que vinham com o coração, o afeto, com as atitudes positivas que começam na infância, são aqueles que são os mais felizes por terem abraçado cada vez mais neste século em que se envelhece tão rapidamente, por terem abraçado a oportunidade correta, porque este é o século do envelhecimento. E pensando em todos os benefícios, o Ressoar Cultura e Lazer 2023 juntou doses de sabedoria e experiência dos idosos com a alegria e pureza das crianças. O resultado foi uma tarde repleta de interação e sorrisos. Essa interação, da criança com o idoso, nós ensinamos para ele justamente esse sentimento de amar o próximo como a ele mesmo. Hoje ele é um menino, daqui a pouco ele vai ser um jovem, daqui a pouco um adulto, daqui a pouco um ancião. Então aquilo que ele deseja para ele quando ele for numa idade já avançada, ele ter esse cuidado, ter esse entendimento que precisa ter com ele hoje, porque amanhã ele vai passar por isso também. E o desejo dele é que ele seja atendido do mesmo formato que ele está atendendo alguém que necessita. O Instituto Educacional Batista Bíblico reuniu as crianças do 6º ano do ensino fundamental para prepararem atividades especiais, visitarem e interagirem com os idosos da entidade de promoção e assistência social Espaço Aberto.
Hoje a gente atende 8 mulheres e 54 homens. É um serviço de atendimento a pessoas em alta vulnerabilidade, o que significa que são pessoas que, se não estivessem aqui, estariam numa situação muito mais complexa. Essas pessoas moram aqui, né? Muitas vezes por desentendimentos familiares, muitas vezes por falta de renda, muitas vezes porque estavam na rua ou em alguma situação de agressão, de violação de direitos, e elas vêm para cá e elas passam a morar aqui. Eu acho que a coisa mais importante para eles é saber que eles estão sendo vistos, que eles existem. Não é? Que não são só pessoas que estão num lugar acolhidos, mas eles são pessoas que foram olhadas e que perceberam essa necessidade de interação. As crianças, normalmente, elas têm uma afetividade bem grande, né? As crianças gostam desse relacionamento. Eles estão super assim, ansiosos, preocupados, né? Um pouquinho angustiados, né? E desejosos de estar com eles também. Alguns já têm os seus avós, outros, né, passaram para mim que não tem mais, outros estão distantes, então estavam ansiosos, né, aguardando a chegada desse dia. Eles passaram durante esse início de aula se preparando, né? Foi onde fomos convidados para estar participando com eles aqui, junto com o projeto Ressoar, aqui nessa instituição. Para eles foi, maravilhoso. E para nós também, né, estarmos interagindo assim. Em parceria com a Record TV, 2 vans levaram os alunos com toda a segurança e durante a viagem teve até um lanchinho. A tarde começou com lindas apresentações musicais. A gente preparou algumas lembrancinhas assim, a gente ensaiou algumas músicas, tudo com bastante amor e carinho, porque as pessoas elas precisam de uma atenção especial. E quem disse que os idosos seriam apenas plateia? As professoras de judô e balé prepararam exercícios para que eles participassem com as crianças. Foi uma tarde gratificante, vamos se dizer, né? Foi importante. As crianças, para elas, foram importantes, para mim foi realizador, porque o meu maior objetivo aqui é ajudar através do movimento, como professora de educação física também, em poder ter preparado um alongamento com eles, compartilhado com a Vivi, ter feito uma atividadezinha onde eles poderiam estar se mexendo. Isso foi lindo. Eu tô suado, né, do judô, depois ginástica, né, tô até um pouquinho suado, mas é bom, né, pra sair da rotina, né, e se divertir. Eu acho que todo mundo se divertiu muito, só tenho a agradecer a vocês. Para animar ainda mais, teve até uma partida de bingo. E antes de ir embora, os alunos presentearam os idosos com lembrancinhas que eles mesmos prepararam e cada uma delas ainda contava com uma cartinha especial. Eu nunca tive um avô, daí isso daqui pra mim tá sendo muito bom. Foi muito bom, eles receberam a gente bem, eu gostei bastante do espaço, eles são bem legais. Eu achei maravilhoso, é uma experiência muito boa, porque eu nunca vim num lugar assim. E foi uma experiência boa. Eu achei interessante, muito produtiva para nós que convivemos em casa de idosos. Isso faz parte principalmente de trazer para a gente um pouco de alegria, de movimento, né? Eu já ensinei crianças, fui professora, então eu adoro animação e movimento, exercício, esporte, viu? Isso vale muito bem a todos nós para não ficarmos atrofiados, entendeu?
Fazia muito tempo que a gente não tinha, por causa da pandemia, etc. Mas foi muito gostoso. Espero que vocês voltem sempre. Minha gente, essa ação social realizada pelo Instituto Ressoar foi demais, não foi? E olha só, o Instituto Ressoar foi até o Maranhão acompanhar o musical em celebração aos 50 anos da carreira da cantora Alcione. Olha que legal! E os bordados do figurino usado na apresentação foi feito por mulheres que estão na Unidade Prisional Feminina de São Luís, em um projeto apoiado pelo Instituto Humanitas 360. Confere aí como é que foi! Com mais de 50 anos de carreira, a cantora maranhense Alcione ganhou uma homenagem em forma de musical. Muito emocionante. É como se nós víssemos toda a nossa história passando diante dos nossos olhos, nossa criação, a dificuldade que minha mãe e meu pai tiveram para nos educar. O musical é dirigido pelo ator e diretor Miguel Falabella e idealizado pelo ator e diretor Jô Santana. Isso aconteceu há 5 anos atrás, 2 anos da pandemia. Sonhei, tinha feito a trilogia do samba Cartola, Dona Ivone Lara. E aí um dia eu falei para a Alcione, ela estava cantando no musical Cartola, eu falei, Alcione, eu quero contar a sua história. E ela disse, Jô, a minha vida não dá um musical, estamos aqui na 3ª temporada. Estamos contando a história do Maranhão, contando a história do boi, através do boi contando a história da Alcione. 50 anos de carreira, tem que celebrar em grande estilo. E o figurino foi criado em parceria com o Instituto Humanitas 360 e foram preparados pelas internas do Complexo Prisional de Pedrinhas. As ideias e as grandes ideias vêm de grandes amizades, de grandes vínculos de afeto. E essa é uma amizade entre eu, Jô Santana, Miguel Falabella, esses dois, sim, os grandes idealizadores do musical, na produção e na direção. E conversando juntos, nós pensamos de como esse musical ainda poderia ter um impacto cívico-socioambiental muito mais forte, se é que algo pode ser mais forte do que a vida da Marrom. Mas nós encontramos uma maneira. A Alcione se tornou a madrinha da Cooperativa Cuxá, uma mulher maranhense de tanta magnitude, olhando para mulheres maranhenses com vidas bastante marcadas. E assim nós conversamos com o Marrom e acho que foi uma conjuntura de grande carinho, de grande amizade, para que então as mulheres da Cooperativa Cuxá fossem as artesãs que fizeram os bordados dos figurinos e para isso elas foram remuneradas e receberam a sua remissão de pena. Portanto, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso, mulheres privadas de liberdade, é um privilégio. É um privilégio de entender que somos diferentes e porque somos diferentes, podemos viver num país e buscar igualdade. Que bela homenagem, não é? E também tem um trabalho desenvolvido pelo Instituto Humanitas 360. Perfeito, parabéns, viu? A todos. Agora a gente faz uma pausa rapidinha, mas fica aqui com a gente porque na volta tem um Conexão Social. Você sabia que uma pequena ajuda pode fazer a diferença na vida de alguém? No sertão da Bahia, centenas de crianças e adolescentes passam por muitas dificuldades. Mas o projeto Nova Canaã se dedica há anos para mudar essa realidade, oferecendo alimentação, estudos e a perspectiva de um futuro melhor. E eu tô aqui para pedir a sua ajuda. Entre no site r7.com/adote uma criança e faça a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você pode fazer a diferença na vida dessas famílias. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta com o programa Ressoar e no Conexão Social de hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem o prazer de conversar com o Vicente Carvalho, que é fundador do Razões para Acreditar. E eu já te adianto que ele vai contar histórias lindas que já foram contadas pelo projeto. Então, bora lá acompanhar esse papo?
boa tarde para você que está acompanhando o nosso Ressoar. E é com tanta alegria que nós começamos esse Conexão Social de hoje, viu? Para trazer para você mais inspiração para sua tarde de domingo. E eu, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria te fazer uma pergunta. Quem aí está precisando de mais razões para acreditar? Eu tenho certeza que muita gente, viu? Então, o nosso convidado de hoje, ele é um maranhense, criado em Rondônia, que viveu uma grande transformação em sua vida quando cansou das tragédias que dominam as manchetes dos jornais e decidiu focar no lado bom das coisas. Ele teve a ideia de criar um espaço exclusivo para a propagação de boas notícias. E aí é que vem aquela página linda que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é o Razões para Acreditar. Eu fico até emocionada de dizer o quanto que eu gosto dessa página e eu tenho certeza que vocês também, porque são mais de 20 milhões de interações nas redes sociais, gente. Mais de 4 milhões de visitas no site todo mês. E é por isso que eu tenho a honra muito grande de receber aqui o Vicente Carvalho, que vocês vão conhecer quem está por trás de todo esse trabalho tão lindo. Seja muito bem-vindo, viu, Vicente? Muito obrigado. Vi que você está com o olho assim, brilhando, emocionado. Logo eu fico sem graça aqui também. Mas obrigado pelo convite, a gente já está nessa conversa aí já tem um tempo, e que bom que deu certo de vir contar um pouquinho aí da história do Razões e levar um pouco de inspiração para a galera. Sim, porque a gente fala aqui o tempo todo de boas notícias, né? Aliás, a bandeira que nós carregamos aqui no nosso programa Ressoar é um programa de boas notícias. Sim. E é muito bom saber que a gente não está só e o quanto que isso funciona e você vai poder compartilhar, nós vamos poder compartilhar juntos aqui o que a gente acredita de que tem mais coisas boas, mais notícias boas, mais pessoas boas do que o contrário que normalmente a gente ouve. Sim. E por isso que a gente fica muito feliz de você ter aceitado, ter dado certo, de você estar aqui com a gente, para a gente contar a sua história, a história do Razões e reafirmar isso, claro, e se conectar com mais pessoas que pensam assim como a gente também. Aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Por que que você quis criar um projeto como esse? Porque sempre a gente tem uma motivação, ou uma dor nossa, ou a dor de alguém que era muito próximo, ou porque a gente não aceitava tanta injustiça. A gente queria, de alguma forma, falar de um assunto que transformasse a vida das pessoas. Então, fala um pouco de você, como começou isso tudo? Eu venho de uma família humilde, que mora... Eu sou maranhense, minha família quase toda mora em Rondônia, em Porto Velho, até hoje. E a gente saiu do Maranhão para tentar a vida em Rondônia, como um monte de gente do Nordeste faz. E aí, vivemos vários problemas financeiros. Eu sou o menor de quatro irmãs, eu sou o menorzinho. E a gente viveu muitas questões financeiras e tudo mais, mas a gente sempre teve uma família muito bonita, assim, muito unida, a gente sempre foi muito próximo. E meus pais, eles sempre... Hoje em dia eu percebo isso, né? Eles não deixavam a gente ver que estava muito complicado as coisas, né? Então, uma memória muito grande que eu tenho é da minha mãe... cortando um bife que era só um, ela cortava em 4 ali, dava pra gente, e a gente achava isso tudo ótimo, tudo festa, né, mas aí vinham vizinhos, desconhecidos, davam uma cesta básica e tal, e eu não entendia muito bem, mas obviamente depois percebendo é porque a gente não tinha muita grana, e aí muita gente ajudava a gente, que era muito legal. E aí, eu sempre quis fazer publicidade de faculdade, sempre estudei em escola pública, mas sempre fui muito serelepe de conversar e de falar com todo mundo e tudo mais. E aí resolvi fazer publicidade mesmo sem saber como é que eu ia pagar e mesmo sem ter na federal, aí só tinha na privada, então vou tentar. E ela era de manhã, o curso, eu inventei de fazer, eu falei, vou lá de manhã, e aí como você vai pagar? Eu falei, não sei. E aí eu fiz a matrícula, paguei um mês, e o restante
como Deus quiser. E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, eu lembro muito de... Precisou começar, né? Exato, que é uma coisa que a gente estava falando bastante. Eu acho que essa coisa de começar, para mim, sempre foi muito forte, assim. Mesmo que não esteja redondo, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que não seja do jeito que eu imaginei, eu começo. Depois a gente vai arrumando, porque senão nunca vai. Se eu tivesse esperado ter grana para começar, não ia conseguir. E ganhei uma bolsa para fazer um curso de design lá em Rondônia ainda. E aí me abriu um pouco mais a mente. Minha mente sempre foi para publicidade, mas entrei na área de design, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí adorei o universo que estava ali, mesmo assim ainda muita dificuldade, mas quis estudar mais design. E aí terminei a faculdade em 2006, meu Deus, faz muito tempo. E resolvi vir para São Paulo, na cara e na coragem, não conhecia ninguém. E aí comecei a tocar a vida aqui em São Paulo como designer, comecei a dar aula, começou a surgir um monte de coisa. Mas em 2012, uma amiga publicou uma publicação no Facebook, e aí eu comentei embaixo, existem razões para acreditar. E aí veio a ideia, numa madrugada, dia 2, a ideia de... Por que não pegar coisas legais que eu vejo no meu dia a dia, de alguém fazendo uma coisa boa, meus amigos, sei lá, um amigo tinha rapado a cabeça numa época que a namorada dele estava com câncer. Eu falei, gente, cadê essas coisas na internet? E aí eu resolvi fazer o blog, ainda blog, não entendia de nada sobre tecnologia, fiz o razõespraacreditar.com e basicamente comecei a levar essas histórias que eu conhecia para a internet. E aí, basicamente, a ideia que a gente estava te falando começou exatamente assim, pequena, sem intenção nenhuma, nem tinha nem intenção de virar um negócio, uma empresa, e com zero acesso. Gente. Assim começou. Quer dizer, começou de uma forma pura, simples, sim, apenas com a intenção de querer mostrar e falar do bem. E isso reforça ainda mais do quanto que funciona quando você faz algo de verdade para ajudar, né? Sim, e foi muito... tanto que eu comecei a escrever e assim, não era um negócio, então eu escrevia nos horários que dava e tal. Já chegou um ponto, uns 3 anos já, que eu escrevia todo dia, e eu sozinho escrevia todo dia para o site, umas 6, 7 matérias. Eu não sou jornalista, mas enfim, escrevia porque eu gosto. E aí foi quando eu comecei a pensar, tipo, eu queria muito que o Razões fosse a empresa que pagasse meu salário. Eu queria muito, mas assim, não dava. E aí eu conheci o Marcelo, que é meu sócio até hoje. Eu fui contar a história dele, que ele estava saindo de multinacional, estava saindo de um monte de problema de saúde que teve por causa de muito trabalho, burnout, aquela loucura, e estava abrindo uma padaria aqui em São Paulo. Aí fui contar a história dele, executivo, saiu e vai abrir uma padaria. Contei a história do Marcelo. E aí, depois de um ano, ele não deu mais certo a padaria, e aí foi quando eu vi a oportunidade. Eu falei, bom, eu já tinha virado amigo dele, eu falei, Marcelo, é o seguinte, eu sei o que Razões pode virar, eu só não sei como fazer. Eu sei muito claro que tipo de conteúdo que a gente pode fazer, que tipo de conexões que a gente pode fazer com as marcas, mas eu não sei fazer essa parte comercial, não gosto. E aí foi quando eu chamei ele para ser sócio, e aí foi só na palavra, porque eu não tinha nada de dinheiro para dar para ele também estava lascado, e foi basicamente os dois acreditando em algo que não era nada ainda, enquanto negócio. Então foi quando a gente ele começou a me ajudar a pensar no Razões como uma empresa, que até então eu não conseguia nem pensar, e aí a gente começou a pensar como é que a gente pode falar com as marcas para levar um pouco dessa inspiração para lá, né? E aí, enquanto isso, em paralelo, eu continuava escrevendo, todo dia postando, uma loucura, e já conseguindo um monte de história legal. E aí foi quando a gente começou a fazer os primeiros projetos com as marcas. Meu Deus. Uns 3 anos depois ainda. Que história fantástica que a gente não imagina como começa. Você só tá lá, assistindo. Né? Você acha que já esteve lá o tempo todo, né? Como assim, né? Do nada apareceu aqui. Mas não, tem ali suor, lágrimas às vezes, né? Exato. Agora, como é que vocês tiveram certeza que se vocês apostassem em boas notícias ia dar certo? Porque a gente vive, né, um país que, é claro, que o que mais chama atenção são as notícias ruins. E isso nem é culpa só dos veículos, não. Isso é das pessoas, porque é o que eles querem consumir, né? Sim. Como é que vocês falaram? Vamos na contramão, a gente vai levar razão para acreditar.
Eu não tinha certeza se as pessoas queriam ver coisas boas. Eu tinha certeza que eu queria ver. Então eu comecei pelo princípio básico. Se eu quero ver, deve ter mais alguém querendo ver. Então eu já comecei pensando assim. E aí, na época, eu comecei a bater na porta de um monte de sites locais para escrever. Eu falei, se vocês quiserem, eu escrevo de graça para vocês, para levar algumas notícias do Razões para lá. Novamente, cara de pau absoluto. E aí um site topou, falou, se vocês quiserem escrever, tá aqui. Aí me deu um login também, sem receber nada. Aí eu comecei a escrever para eles. Aí o que aconteceu? As notícias que eu estava publicando começaram a bombar muito. Muito. E aí no final da notícia eu colocava matéria por razões para acreditar. E aí, por exemplo, teve um dia que uma matéria bombou tanto que o servidor do site caiu. E aí o dono falou, como assim? Aí eu falei, olha só... E você só colocava notícia boa? Eu basicamente transferia as coisas do Razões para lá, não inventava outra coisa. E aí foi legal, porque acho que a primeira vez que eu vi a validação de que, a galera quer ver coisa boa também. E aí nesse dia, inclusive, por conta do link que estava no final do Razões, como eu tinha criado o blog há pouquíssimo tempo, ele tinha dezenas de acessos, pouquíssimos. Nesse dia ele teve 80 mil. Meu Deus. E aí eu falei, a galera quer ver coisa boa. E aí a linguagem do Razões eu acho que fala muito disso. Mas não de um jeito grandioso, como se fosse, por exemplo, em vez de falar de um menino inventou uma engenhoca para despoluir o seu oceano inteiro, eu falo de um vendedor de morangos lá de Curitiba, que ele fez uma barreira de garrafa PET para segurar o lixo do rio. Eu foco em algo viável, em algo do dia a dia. E isso vai em toda a linguagem das razões. Que as pessoas se identifiquem mais. Que as pessoas se identificam. Então é algo que eu olho e falo, putz, podia fazer, né? Porque é tão simples, é tão pequeno no sentido de... É tão corriqueiro que as pessoas meio que já ficam até meio com vergonha de não fazer algo. A gente publicou agora. Alguém filmou 2 meninas que elas foram lá com um cara que estava catando latinhas. Aí elas foram lá, pegaram um saco de lixo maior e começaram a ajudar ele. Alguém filmou, publicou, e aí, enfim, fomos atrás, publicamos também. E é isso, e isso acontece. E aí, quando você tem essa identificação, naturalmente, você consome, você comenta, você compartilha, e aí assim a gente foi crescendo. E torna o dia da gente melhor. Melhor. Quando você vê uma notícia boa, ainda que seja simples, como você está falando, isso enche o nosso coração de esperança. Demais. Que é o que acontece lá. Você entrega para as pessoas algo que às vezes nem elas mesmas sabem que elas estão precisando só daquilo. Exato. Não é? E a gente tem tanta história legal, do tipo, tem pessoas que falam que é meio ritual, falam, todo dia de manhã, antes de eu começar as minhas coisas de trabalho, eu vejo Razões. Aí tem gente que fala que todo dia no final da noite assiste. Então cada um tem um horário para consumir. E muita gente me fala do quanto que Razões ajuda na questão de se você está passando por alguma depressão. Muita gente fala, obviamente que eu sempre aconselho, né, se tem um acompanhamento médico, mas muita gente fala que ajuda demais a você se descontaminar um pouco das notícias ruins e ver coisa boa, porque se você está passando por um problema muito grave, notícia ruim não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Então é muito legal, a gente escuta muito relato do quanto que Razões ajuda para pessoas que estão precisando de um afago no coração e ver coisas boas. Sim. A gente sempre fala que é muito mais fácil hoje você fazer algo que não seja tão bom, às vezes você não encontra tanta dificuldade, quanto você encontra quando você quer fazer algo bom. Sim. E eu falo isso por experiência própria, porque esse também é o nosso tema aqui no Ressoar. Não é fácil a gente fazer o bem. E eu queria que você falasse assim dos desafios que você enfrentou e que talvez ainda enfrenta. Sim. Porque talvez as pessoas também, elas falam, é muito difícil fazer o bem, não é? É muito difícil. Falam demais. O Razões do tamanho que ele está hoje, aí é uma engrenagem muito mais complexa. Mas começou simples. Então as pessoas acham que, mas eu não vou conseguir ser igual a Razões. E nem precisa. Não precisa. Você pode fazer algo com o que você tem, com o que você pode. Seja o seu tempo, seja com dinheiro, se você tiver disponibilidade para conversar com alguém, perguntar o que ela está precisando. Ensinar uma coisa que você sabe. Ensinar algo, né? Então eu prego muito pela bandeira da educação, porque para mim, acho que eu consegui fazer muita coisa na vida pela educação, pela educação que eu tive. E o seu tempo para dividir com alguém já é excepcional. Mas as pessoas colocam muitas barreiras, né? Então, eu estava com você, eu acho que é importante falar também. Uma vez uma mulher falou que quando ela ganhasse na loteria, ela abria um santuário de animais.
E aí eu falei para ela, bom, mas então você não vai abrir nunca, né? Porque a probabilidade de você ganhar a loteria é nula, convenhamos. Então você tá só transferindo a responsabilidade para outra coisa. E eu falei, se você quiser mesmo fazer algo, você pode pegar um saquinho de geladinho, compra lá R$10 de ração que vem uma cacetada, coloca a raçãozinha desse geladinho, coloca uns 3, 4 no seu bolso, toda vez que você vê um animal de rua, você dá a ração. Aí a pessoa fala, mas aí não vai resolver. Eu falei, bom, se você então não fizer nada, não vai resolver nunca, né? Mas eu não vai ser adotado. Bom, mas aí você tem 2 opções. Olhar o bicho e não adotar e seguir sua vida, olhar o bicho, não adotar e pelo menos dar comida. Sim. Então as pessoas sempre acham que para ajudar, elas têm que fazer 100% do negócio completo. Aí realmente elas não vão fazer nunca. Porque nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Então, só façam. Cada um faz o que pode, né? Exato, e tá tudo bem, é isso. E mostre. Eu acho que uma coisa também que é importante falar, quando a gente publica alguma coisa, tipo, alguém ajudou uma pessoa em situação de rua, ou fez um mutirão de doação de roupa, aí filmou, aí mostrou levando lá, aí as pessoas já comentam, mas tá feio pra aparecer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo publica tudo nas redes sociais, tudo. Aí quando é pra falar de uma coisa boa, as pessoas ficam... tá aqui pra aparecer. E aí, na praia, mostrando as pernas, você tá querendo que a pessoa fazendo o quê? Eu falei, mostra, porque o legal, assim, a pessoa que tá recebendo ajuda, não tá nem aí se você tá filmando ou não. E quem vai assistir isso vai se inspirar e falar, putz, eu posso fazer também. Então para de ficar pensando no que a pessoa tá querendo com aquele vídeo. Ignora isso, porque você não tem controle sobre isso, mas você tem controle de olhar aquele vídeo e falar, putz, eu posso fazer também. Então, essa é uma coisa muito comum que acontece também. Sim. E eu vou te falar que é por isso que as pessoas acham que só tem mais coisas ruins no mundo. Porque quem tem uma notícia ruim para falar, ou quando se faz algo ruim, isso é muito falado. Exato. Isso é, inclusive, até assim, massificado. Exato. Só que quando é algo bom, tem esse mito aí, que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Sim. Então, isso, para mim, é uma estratégia, eu não sei se do mal, talvez seja, justamente para que a gente não acredite que tem razões para a gente acreditar, que tenha coisas boas. Porque se não publica... Se você não publica o que é bom, ninguém vai saber. Exato. E, por exemplo... É claro que a intenção do coração nunca deve ser essa. Exato, mas a gente não tem controle, querendo, né? Mas não, você tem que falar porque preciso mostrar coisas boas. Exato. E eu bato muito nessa tecla do tipo, a gente não tem controle sobre a intenção da pessoa. A gente tem controle sobre ver o que está acontecendo e a pessoa que foi ajudada. Maravilhoso. E isso de massificar na notícia é muito real, assim. Agora, entre tantas notícias como, né, a gente já falou de algumas aqui, eu sei que tem algumas que foram publicadas que marcaram mais. Eu queria que você falasse de algumas que para você assim foi muito forte e tudo. Muito marcante. Bom, tem várias, obviamente, né? A gente tá... Toda semana tem ali um aprendizado novo, né? Ainda mais por conta que a gente criou a nossa própria plataforma de vaquinhas. E aí o universo aí se abriu de histórias e mudança de vida, o que é fabuloso. Uma que eu lembro, assim, de bate-pronto, tem a história da Dona Maria, ela mora aqui em São Paulo, em Diadema. A gente conheceu, na verdade, pela Lu, que é a filha dela. A Dona Maria, ela tinha um câncer há 25 anos. Não tratava corretamente, e era no rosto dela, é muito sério. E aí a gente fez uma campanha para conseguir tratamento melhor, conseguir uma casa melhor, porque a filha, a Lu, morava numa casa muito pequena, não tinha locomoção, e o câncer já tinha atingido muito do rosto dela, era muito sério. E a gente publicou um vídeo de 10 segundos da Lu levantando a mãe dela, que ela não conseguia mais ter mobilidade, e levando para o banheiro, não lembro mais. E aí esse vídeo de 10 segundos foi responsável por fazer uma arrecadação de mais de R$500 mil. Puxa vida. É inacreditável, assim, porque era o momento e é muito legal, porque assim, a gente quando posta a vaquinha, a gente não foca necessariamente na doença. A gente focou, no caso, na filha que estava ali abrindo mão de tudo para cuidar da mãe. Para mim é muito emocionante, porque uma coisa é você ver a história pelo seu celular, outra coisa é você chegar lá e vivenciar aquela história. Então, eu subi numa escada íngreme, aí você fica imaginando como é que ela conseguia descer aqui. Aí você entra na casa muito pequena, muito apertada. E
E aí a Lu, muito, muito querida, tava quase sem nada para comer, mas mesmo assim ela tava fazendo tipo um arroz com uma salsicha pra gente almoçar. Isso aí me matou, assim, me pegou, eu e a Jéssica, a gente ficou, caralho, a gente reclama demais, cara. E ela tava lá oferecendo o melhor que ela podia pra gente. E aí a gente foi dar a notícia que com aquele valor daria para comprar a casa. Aí eu falei pra dona Maria da casa, ela ficou feliz. Aí quando eu falei do abacate, falou, eu trouxe abacate pra senhora também. Ela ficou muito feliz, ficou muito mais feliz que na casa. Muito engraçado. Você ficou mais feliz que na casa, vai, eu adoro abacate. E aí essa história marcou demais. E o abacate ficou tão caro um período. Exato, já tava caríssimo. Sim. E foi muito lindo, porque novamente a gente lembra da nossa vida e para mim, o Razões também é uma forma de me colocar no eixo. Sempre quando eu tô muito achando que tô de um jeito muito grande, alguma história de Razões me coloca na vida real e me lembra que a realidade é muito diferente da que eu tô vivenciando e que eu vivo, e que os valores mais fortes são os mais simples. Então, os laços familiares, laços afetivos, as lembranças que você constrói com seus filhos, com seus primos, seus amores. Então, é meio piegas falar isso, mas a gente vai ficando velho e a gente vai percebendo que, no final das contas, o que importa são essas relações que a gente faz, e que ter dinheiro é ótimo, ele resolve um monte de problema, mas tem alguns que ele não supre. Não, tem uns buracos ali que ele não supre. E aí a gente lembra bastante disso em algumas histórias. Sim, sim. É muito bom. Muito bom. Eu sei que o Razões virou uma empresa. Hoje vocês têm muito sucesso, não precisa dizer. E isso é maravilhoso, isso mostra como valeu a pena e como vale a pena a gente servir a humanidade, né? Porque isso é uma forma da gente servir. Sim. E vocês criaram outros serviços lá, né, para servir as pessoas também, outros projetos para servir as pessoas. Sim. Claro que surgiram inspirados no Razões. Eu queria que você falasse deles. A gente não sossega. Quando tá tudo muito normal, eu e o Marcelo, a gente começa a querer inventar coisa. Então, a gente tem o Razões, que a nossa, obviamente, é a marca mãe, né, digamos, e que já tem ali a sua estrutura, já faz projetos e tudo mais. Aí a gente criou a Voa, que é a nossa plataforma de vaquinhas, que já dá um trabalho do caramba, porque, enfim, tecnologia, aí programação, é uma complexidade muito grande, talvez as pessoas também não imaginem. E a transparência, o jeito que vocês prestam conta, tudo isso dá muito trabalho. A gente faz, enfim, desfecho da história para todo mundo que doou, para todo mundo saber para onde foi isso, enfim, precisa de equipe, precisa treinar, enfim. E aí a gente fica pensando em outras coisas, por exemplo, há 2 anos a gente começou a primeira edição, já está na segunda, a gente vai para a terceira, do Prêmio Razões, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que é um prêmio, literalmente, para valorizar e botar no palco, literalmente, pessoas que fizeram a diferença para alguém. E aí o legal é que é isso, é um prêmio para que a pessoa que fez um gesto de gentileza seja valorizada. Então, na segunda edição que a gente teve ano passado, as histórias continuam sendo aquelas mais simples. E é muito legal, porque, assim, no geral, a gente vê prêmio de alguém que fez uma coisa muito grandiosa. E aí, de repente, tem um prêmio da categoria gentileza, que aí concorre, sei lá, um cara que fez um carinho numa criança autista que estava tendo uma crise, e aí ele acalmou ela, ou de uma pessoa que ajudou um vendedor de cocadas a vender as cocadas dele. E aí o prêmio é para isso. Então é muito legal, a gente tem muito orgulho aí de estar indo para a terceira edição agora, inclusive você está convidada. Obrigada, irei, com o maior prazer. Por favor, então o convite vai ser mandado. E aí a gente tem uma outra coisa que a gente começou a perceber que a gente podia ajudar de alguma forma é ensinando outras pessoas, né? Então, que a Voa, as vaquinhas que a gente faz, todas as vaquinhas que a gente publica são checadas, a gente verifica tudo, é todo um trâmite. Então, a gente faz muito poucas por mês, perto do que poderia. Então, a gente quer ensinar outras pessoas mesmo que a vaquinha dela não entre no Razões, porque infelizmente a grande maioria não entra, a gente recebe, se der, milhares de directs de mensagem por dia, mesmo que ela não entre no Razões, ela saiba
como fazer para arrecadar. Então, a gente está montando um projeto chamado Razões Ensina, onde a gente vai contar um pouco do que a gente sabe para poder ajudar outras pessoas a arrecadarem também. Sim, e isso é uma dor hoje muito grande de qualquer projeto social. Exato, e projeto social também. E institutos, né? Porque todo mundo tem uma causa e precisa sobreviver. E o que ninguém imagina é de todas as responsabilidades que tem por trás. Porque não é só abrir um projeto por amor que ele vai funcionar. E aí também um caminho que a gente está traçando também, que a gente percebeu que era também uma forma da gente conseguir ampliar um pouco do que a gente faz, é finalmente abrir um instituto, porque até então o Razões de Avô são vai virar um instituto, uma ONG, então. A gente agora, vamos abrir então uma ONG, literalmente, até para a gente conseguir fazer outros tipos de impactos que a gente consegue com a parte de doação, de empresas e tal. Então a gente está entrando agora nesse universo, já temos estatuto, enfim, que é uma burocracia. Muito bom. E aí já estamos abrindo, e aí a gente vai conseguir, por exemplo, quando aconteceu nessa vaquinha emergencial, a gente vai conseguir a gente mesmo gerenciar esse valor, porque até então a gente tem que sempre procurar uma ONG parceira para fazer esse gerenciamento. Agora a gente vai fazer isso em casa, que aí vai ser mais fácil, prestação de contas e tal. Sim, podemos trazer esse lado humano também para o nosso dia a dia, né? Sim. E quando a gente fala disso, a gente não está, como você já falou, nós não estamos falando de ações grandiosas. Não. A gente está falando de coisas muito assim simples que a gente faz onde a gente trabalha, na própria casa. Sim. Às vezes você trabalha do lado de uma pessoa que é um pouco estranha e você julga essa pessoa, mas às vezes essa pessoa está querendo se suicidar. Você não tem a mínima ideia do que está passando. Você não tem a mínima ideia do que ela está passando. Às vezes você trabalha com pessoas que estão sempre direitinho, mas às vezes ela, quando volta para casa, ela sofre violência, né? A gente não tem ideia, né, o que passa no mundo da pessoa. Então, eu queria que você desse, assim, algumas dicas com o que você está acostumado a ver lá. Como é que a gente pode trazer para o nosso dia a dia esse lado mais humanizado, né? Para que as pessoas se tornem pessoas melhores. Sim. Porque é tudo que a gente precisa e isso atende uma necessidade da alma, Vicente. Total. A alegria que você tem é porque você alimenta a sua alma com isso. E eu também, parte da minha alegria não é porque também eu não tenho dificuldade na minha vida, não. Eu tenho, mas eu tenho uma alma muito leve, porque eu sei que eu alimento ela com essa parte boa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o principal, seja uma pessoa legal, e quando eu falo uma pessoa legal, é uma pessoa que cumprimenta os outros, que dá bom dia, dá boa tarde, seja uma pessoa educada. Porque no final das contas, novamente, a gente não sabe o mundo do outro. Então, quando eu chego na portaria e dou boa tarde, por favor, com o segurança, quando eu cheguei, e brinco, faço não sei o quê, pô, isso de repente pode mudar o dia dele, só o jeito que eu falei com ele. E às vezes a gente esquece disso, né? E... Você está sempre pensando só em você, resolver suas coisas, né? E às vezes eu moro num prédio, e é que, bom, aqui em São Paulo é aquela coisa mais comum, ninguém conhece ninguém do seu prédio, mas eu não conheço ninguém do meu, quase. E aí tem uma pessoa que eu dou bom dia, já vi ela algumas vezes, e ela nunca me dá bom dia. Mas eu não desisto. Uma hora ela vai me dar bom dia. Ó, você que está assistindo, se você saiba que é você que eu te dou bom dia. Mas assim, a gente não pode ser um reflexo da outra. Então eu continuo dando bom dia, mesmo ela não respondendo pra mim. Então não deixe também pra achar que quando alguém tá sendo, não está sendo tão legal com você, tipo, agora eu vou descontar em qualquer outra pessoa. Tipo, não é a validação para você ser ruim com o outro. Então, não esqueça que do outro lado tem uma pessoa que pode estar pensando um monte de merda e que de repente você dá um bom dia olhando para ela, perguntar, tá tudo bem? Boa tarde. Isso pode fazer uma diferença absurda no dia a dia dela. Sim, isso é extraordinário e é uma coisa que não custa nada. Absolutamente nada. E que você pode fazer e não vai tomar seu tempo. Nada, enfim, só né? seja uma pessoa legal, não seja escroto. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Mais uma mensagem que você quer deixar? Fazer um convite para as pessoas? Fique à vontade. Bom, eu quero falar para todo mundo seguir. Então, lá nas nossas redes, só procurar por Razões para Acreditar. Em qualquer rede que você esteja, conheça, é só ir lá. E aí tem o nosso site também, que é razõespraacreditar.com. Então, entrem lá e tem a nossa vaquinha, que é voaa.me. Se você quer... fazer o bem e não tem tempo,
não está com disposição, não quer sair de casa, não tem problema. Vai lá na plataforma, doa, você vai fazer a diferença para um monte de gente e a gente garante que aquilo ali vai acontecer e aquele dinheiro vai ser da pessoa. Muito bom. Então entra lá, pessoal, curta, segue a página, comenta bastante, dê suas opiniões, isso é muito bom. Sim. Inclusive incentiva demais a equipe que está lá trabalhando, produzindo. Tem muita gente. É muita muito gente. Conteúdo que vocês têm lá, né? Muito, o dia inteiro saindo coisa, gente. Isso é maravilhoso. Tem. E da minha parte, eu só tenho que agradecer. Nem sei o que dizer para te agradecer pelo seu tempo. Imagina. Por tudo que você ensinou para a gente aqui nessa tarde, por a gente conhecer sua história e a história do Razões, que faz tanta diferença no mundo. Quero te desejar, assim, sucesso cada vez mais, viu? Obrigado. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês lá, toda a equipe. Venha mais vezes, a gente quer te receber sempre aqui. E eu quero ir lá, né, Quero muito receber você lá no Ressoar também. Exato, no Instituto e lá na Bahia. Muito bom. Quero que você conheça lá o nosso projeto em Irecê. Você vai adorar, tenho certeza. Isso. E, bom, você estava pensando de uma coisa para falar. Acho que uma coisa legal também é falar que o Razões começou do zero, como qualquer outro projeto. Então, se você está achando que quer começar e aí mais ou menos... É muito difícil, é muito complexo, né? Então, não esqueça que há 13 anos atrás, quando eu criei a primeira página das redes sociais, a gente começou com 0 seguidor. 0 seguidor. Eu tenho um print que era do meu pai, que ele é um dos grandes apoiadores, e aí tinha likes, tinha só o dele. É muito legal. Então, comece, tem uma rede aí de amigos para te ajudar, porque se você só ficar achando que é muito complexo ou muito difícil, felizmente você só vai ficar no campo da reclamação. Então, faça alguma coisa que vai fazer a diferença para alguém. Tem muito pra gente se inspirar, é só seguir lá todo dia. Exato, tem muita coisa legal, muita ideia que você pode fazer, muita ajuda que você pode fazer, muito choro que você pode dar, tá ótimo. Sim, sim, é isso mesmo. Né? Obrigada, Vicente. Obrigada você. Mesmo, viu? Obrigado. Gente, que alegria, né? Isso realmente nos dá muitas razões para a gente acreditar, para a gente continuar fazendo nosso trabalho aqui no Ressoar também, quando a gente encontra pessoas como o Vicente, um trabalho como esse, que a gente se alegra muito. E eu queria te agradecer por sua audiência, pelo seu carinho com a gente todo domingo aqui no nosso programa Ressoar e reafirmar, siga o Razões para Acreditar, siga nosso Ressoar também, nosso programa Ressoar, me siga também. Estaremos sempre juntos aqui no domingo, em todo domingo. Um abraço grande para você e até o nosso próximo encontro. Vicente, muito obrigada por compartilhar aí com a gente tantas histórias lindas e por propagar para todo mundo tanta positividade. É isso que a gente precisa. E se você aí de casa quer rever essa e outras entrevistas do Conexão Social, é só entrar no nosso canal do YouTube, hein? Beleza? E chegou o quadro Ressoar Vida e Saúde hoje com o Dr. Alfio Borghi Neto, tirando aí todas as dúvidas sobre suplementação de vitaminas. Interessante, hein? Confere aí. Olá pessoal, eu sou o Dr. Alfio Borghi Neto, sou médico nutrólogo e hoje estou com vocês aqui no programa Ressoar Vida e Saúde para falar sobre suplementação de vitaminas e minerais. Será que eu posso me autossuplementar? Será que você aí do outro lado da câmera pode comprar uma vitamina na farmácia sem uma orientação médica? Bom pessoal, o tema então é antioxidantes, vitaminas, minerais e oligoelementos. Por que é sempre importante existir uma avaliação médica prévia para que você possa fazer a suplementação? Vou usar um exemplo simples, a vitamina D. Vitamina D é importantíssima para o nosso organismo, inclusive participa dos processos de imunidade, formação do osso, dentre outros. Porém, quando existe uma ingesta, quando há uma ingesta excessiva de vitamina D sem uma avaliação prévia, a chance de desenvolver pedra no rim aumenta muito. É o que a gente chama de nefrolitíase, e isso pode trazer algumas outras repercussões para o seu organismo. O que é mais interessante, o que é mais indicado? Passe por um médico, seja bem avaliado, porque ele vai direcionar os exames de sangue para os micronutrientes, onde provavelmente dentro do investigatório alimentar ele vai identificar deficiências e vai solicitar os exames.
A automedicação, muitas vezes, usar antioxidante muitas vezes pode ser tóxico. Pessoal, não é que não é para fazer, tá? Mas assim, que seja bem orientado. Porque essa toxicidade, ao invés de te trazer benefícios, pode te trazer malefícios. Vou usar um outro exemplo aqui. O ferro. O ferro, ele participa do sistema antioxidante do nosso organismo. Porém, excesso de ferro no nosso organismo é pró-inflamatório. Pode causar uma inflamação maior. E aí o que você está pensando que é bom, na verdade se torna algo prejudicial ao teu organismo. Dentre os oligoelementos que a gente precisa sempre estar avaliando, cobre, zinco, selênio, manganês, todos esses microelementos são importantíssimos para o funcionamento da tireoide, para prevenir anemias, mas os exames prévios são os nossos norteadores, até em relação à dose. Será que é a mesma dose para todo mundo? Muito importante eu frisar aqui de novo, existem alguns antioxidantes, muitas vezes as pessoas fazem uso por conta própria, que ao invés de serem benéficos, como eu falei, podem ser maléficos. Vou dar um exemplo para vocês, beta-caroteno. Beta-caroteno, quando é suplementado em excesso, sem uma indicação médica, ao invés de diminuir a chance de desenvolvimento de alguns cânceres, pode aumentar. Então olha como isso é sério. Então, não é terrorismo, não é que não é para suplementar vitaminas, sim, elas estão aí para serem usadas, mas é necessário ser feita uma avaliação médica, uma avaliação nutricional, para realmente ser feita a indicação de dose correta, no momento correto e principalmente uma redistribuição aí da sua alimentação, porque se você tem uma deficiência de um micronutriente, muito provável que esse micronutriente esteja deficitário também na tua alimentação, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Falei de uma maneira superficial, mas para trazer clareza. Então, vitaminas em excesso podem causar intoxicação. Vitaminas numa quantidade ideal trazem benefícios ao seu organismo, mas não façam uso contínuo, não façam uso por conta própria, que muitas vezes você pode se prejudicar. Procure o médico. Abraço! E o nosso programa chegou ao fim, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Mário Quintana: não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la limpo. Genial, né? Então, bora viver a vida! Eu fico por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?